Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos recebendo essa paz de amém? Amém. Bom, estarmos aqui nessa noite, celebrando a Deus vivo e também tendo um momento especial para agradecer a Deus pela vida das crianças. Dia das crianças. Quem é pai aqui? Pai, a grande maioria dos pais. Eu acredito que, de alguma forma, dedicou hoje um tempo muito especial ao seu filho. E acredito que é uma fase que todos passaram. Se eu perguntar aqui quem é idoso, que já passou pela fase da terceira idade, alguns, quem está aqui na fase, digamos que mais adulta, uma parcela certamente levantará a mão. Mas se eu perguntar aqui, quem aqui entre nós em algum dia foi criança, todo mundo vai levantar a mão, correto? Apesar de, em alguns momentos, tem pessoas que apresentam comportamento já que ranzinza, parece que já foram criança. Apesar de que eu tenho que às vezes nasceram com 18 anos, seguiram o quartel e vieram, não passaram pela juventude, não passaram ainda pela infância. Mas ser criança é um período extraordinário e marca, sem dúvida nenhuma, a nossa vida. As pessoas aproveitam esse espaço, principalmente nesse dia, para postar fotos da sua infância nas redes sociais. A esposa postou, até a esposa colocou também uma foto de infância, né? Lembrando daquele período tanto quanto lúdico, aquele período da infância, um período que marcou de forma positiva a nossa vida. Nem todos talvez não tenham sido marcados de uma forma positiva por esse período. Alguns tenham sido marcados de forma um tanto quanto negativa. Quem esteve aqui hoje pela manhã teve a oportunidade de ouvir a ministração da irmã Elis, que trouxe uma palavra, assim, sem dúvida, abençoadora aos nossos corações. Uma palavra simples, porém muito objetiva, e acredito que encontrou espaço em cada coração daqueles que estiveram presentes aqui pela manhã. Antes de introduzir o texto bíblico, deixa eu fazer alguns comunicados a vocês, para que eu não esqueça. Primeiro, vamos estar orando pelo irmão Nailson. O irmão Nailson é um diácono da nossa igreja, que chegou a informação, antes de começar o culto, que está com uma pneumonia. O irmão Geraldo me trouxe a informação, e certamente não está muito bem. Eu peço a você que esteja orando pelo irmão Nailson. Próximo domingo pela manhã, nós teremos um pastor muito especial aqui em nosso meio, pela manhã. Há algum tempo atrás eu tinha compartilhado com os irmãos de um grupo de pastores que estavam nos auxiliando. Na verdade, nós estamos auxiliando esse grupo de pastores que vieram lá do Paquistão, mas vieram fugidos do Paquistão, sob pena de perderem a sua própria vida por conta da perseguição religiosa naquele local. Então, juntamente com outro pastor de Campo Grande, nós estamos mobilizando algumas igrejas para poder prover recursos para esse pastor e também para as suas famílias que estão lá no Paquistão. Esse pastor vai estar conosco no próximo domingo, ministrando a palavra de Deus e também contando o seu testemunho. Quero também informar para os irmãos que estamos precisando de leite e óleo para Cristolândia, pastor amigo, correto? Até a próxima quinta-feira. Quero reforçar esse convite porque é mais uma frente missionária que nós estamos trabalhando. Já temos o centro de recuperação em Piabetá, onde os homens estão mensalmente, pontualmente naquele local, levando recurso, não apenas material, mas um recurso presencial. A presença dos irmãos já de novo lá em Piabetá tem abençoado a vida daqueles homens lá no centro de recuperação. E me chegou uma informação também muito interessante, que mexeu bastante comigo. Uma das pessoas que estavam lá, na verdade está lá ainda, esse rapaz, ele trabalhou comigo na primeira igreja batista em Lote 15. Esse rapaz, ele tinha sido liberto da questão da cocaína, da questão da bebida, e me chegou a informação que esse rapaz, ele voltou para essa vida e está lá nesse centro de recuperação. O nome dele é Sérgio. Peço a você que esteja orando por ele. Na próxima ida dos homens também estarei lá. A Cristolândia é uma nova frente missionária, uma nova oportunidade que todos nós temos de servir. E além de levarmos uma presença efetiva dos homens dessa igreja, nós também estaremos levando alguns suprimentos para atender a demanda daquele local. A saber, leite e óleo. Pastor, existe quantidade mínima? Existe. Um litro de leite, no caso é um litro de óleo, e a quantidade do quanto nos colocar no seu coração. Estaremos recebendo esse recurso até a próxima quinta-feira. Sendo assim, meu irmão, quero te convidar para abrir as Escrituras
lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 ao 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 ao 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 ao 37. Apesar de você ter aí o recurso do multimídia, é muito importante que você tenha aí as escrituras sagradas abertas para que sejam feitas as devidas considerações. Versos 33 ao 37. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa. Perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém? Amém. Meus irmãos, muito mais do que uma simples história bíblica, esta é a palavra de Deus. Você crê nisso? Então feche seus olhos para orarmos mais um momento. Deus bendito, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor e bem como de sermos ministrados por Ti através da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor tome mais uma vez o primeiro lugar e fale aos nossos corações, para que haja transformações, para que haja mudança de comportamentos e, sobretudo, o Teu nome nessa noite seja exaltado mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a leitura desse texto bíblico e o debruçar sobre esta realidade me fez pensar num tema a compartilhar com vocês. O tema que eu quero compartilhar para essa reflexão, nesse expediente, é: o essencial vale a pena. Fácil gravar, né? Você guardou? 3, 1, 2, 3. O essencial vale a pena. Isso, fácil. O essencial vale a pena. De tantas formas que Deus ele poderia se manifestar vindo à terra, Ele escolheu de uma forma infantil. Deus ele veio na forma de uma criança e foi justamente nessa conjuntura tornou-se carne como um menino. E um poeta indiano certa vez o disse: cada criança que nasce é um recado que Deus ainda acredita na humanidade. Repetindo, cada criança que nasce é um recado que Deus ainda acredita na humanidade. E foi a forma como Deus escolheu de vir a essa terra, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, e Deus se manifestou em carne, e isso não aconteceu na fase adulta, isso aconteceu na forma infantil. O Deus dos céus, o Deus do universo, ele se manifestou entre nós e veio entre nós, habitou entre nós a partir de uma infância, a partir da concepção de uma criança. Deus usa as crianças, e isso está de alguma forma muito claro nas Escrituras. Deus usou Miriam para salvar o seu irmão Moisés. Deus usou o jovem Samuel para exortar o profeta Eli. Deus usou um grupo de crianças, pensou uma criança para que houvesse a multiplicação, o milagre da multiplicação de pães e de peixes. Nas Escrituras, o que nós vamos mais observar é Deus se valendo da figura infantil dos pequeninos para a realização de uma grande obra. Na última quarta-feira, a irmã Débora, ela trouxe para mim um desenho que a sua filha ela tinha confeccionado diante de uma indagação que ela tinha durante a semana. E a sua filha, de uma forma muito simples, muito doce, própria de uma criança,
idealizou, ela desenhou, expressou através do desenho um sentimento que foi resposta de Deus às indagações da própria mãe. Então a gente pode perceber que Deus ele se utiliza às vezes das crianças para nos dar grandes respostas. Deus pode se utilizar do seu filho para lhe trazer o esclarecimento que você ainda esteja buscando. Deus se vale das crianças. Existe um ministério internacional chamado Royal Kids. Existe uma representação desse ministério também aqui no Brasil, que trabalha com crianças intercessoras. É Deus movendo crianças para interceder. É algo fantástico. Você vê crianças não simplesmente brincando na igreja, pulando, saltitando, mas você vê crianças se quebrantando diante de Deus. Crianças chorando, crianças orando. Um agrupamento enorme de pessoas, mas tudo crianças, ministrando e orando. Deus usa as crianças nos dias de hoje para nos falar também, para nos trazer grandes lições. Só que a passagem bíblica que nos apresenta é algo bem interessante, porque Jesus ele vai usar uma criança para exortar uma infantilidade dos discípulos. É isso mesmo. O texto que nós acabamos de ler, verso 3, lá no verso número 33, é Jesus pensando numa criança para exortar a infantilidade dos discípulos. E qual era a infantilidade? Nada mais de uma discussão boba. Os discípulos estavam voando o mosquito e engolindo o camelo. Uma discussão sem relevância. Os discípulos não estavam discutindo sobre a fome na Palestina. O assunto de pauta não era esse. Os discípulos não estavam discutindo sobre uma nova forma de conduzir o Evangelho a uma outra região. Não eram assuntos desse tópico, não eram assuntos desta relevância. Mas o que os discípulos estavam discutindo? Quem vai ser maior? Eles, em determinado momento, em determinado percurso, eles começam a discutir, e o assunto é um assunto infantil. Quem é o maior entre nós? Então, apesar do texto não pontuar, não sintetizar que tipo de discussão é essa, quais eram as palavras, mas eu acredito que deveria ser da seguinte forma: olha, eu estive com Jesus naquele expediente, acredito que de repente Pedro poderia se pronunciar da seguinte forma: olha, eu andei sobre o mar, Jesus me chamou para andar sobre o mar. Então logo Jesus e eu estamos meio que assim emparelhados. Eu estou mais próximo a Jesus, e por estar mais próximo a Jesus, eu sou maior do que vocês. Ora, se estabelece uma escala de menor a maior, quer dizer que este maior está sobre os outros. Então o discurso era o seguinte: eu sou melhor do que você, eu tenho mais experiências do que você, eu tenho muito mais prerrogativas do que você. Nada mais, nada menos que os próprios discípulos de Jesus. E observe no texto bíblico, mantenha aí a sua Bíblia aberta, aí em Marcos 9. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Ou seja, quando eles estão chegando próximo a Jesus, quando eles estão chegando aqui bem mais próximo à realidade de Jesus, eles abordam o discurso. Eles não vão dar sequência no discurso, eles abordam. Tipo quando criança faz besteira e quer omitir a prova do crime. Uma criança que quando faz uma besteira ou algo que não há uma aprovação do pai ou da mãe, a criança tem por tendência a esconder ou omitir aquela informação. É da mesma forma que os discípulos estão procedendo com Jesus. Eram discursos que eles sabiam que não tinham aprovação de Jesus, era um tipo de discurso que não tinha algum tipo de aprovação do mestre. Então quando eles estão chegando próximo a Jesus, opa, vamos encerrar o discurso, não vamos mais falar sobre isso, não vamos mais tocar neste assunto. Eles estão omitindo a prova do crime. Jesus então, a partir desta realidade, a partir de observar esse cenário, ele pensa uma criança para corrigir uma infantilidade dos discípulos. Portanto, meus queridos irmãos, com base nesse texto bíblico,
o convite de Jesus para olharmos para esta criança, quando Jesus ele pinça essa criança de acordo com o texto bíblico, não é para enaltecer a singeleza de uma criança, a ternura de uma criança. Não é isso que o texto bíblico ele está nos apresentando. Mas o texto bíblico vai dizer para você e para mim, é uma proposta para deixarmos algumas bobagens de lado, vaidades religiosas. Jesus ele pinça esta criança para nos trazer exemplos de humildade e nos ensinar que o essencial vale a pena. Os discursos dos discípulos estavam minando aquele relacionamento. O discurso promovido pelos discípulos não acrescentava, era um discurso bobo. Jesus pinça essa criança como um gesto de humildade e nos mostra, nos dias de hoje, que o essencial vale a pena, porque muitas vezes o nosso discurso, os nossos relacionamentos poderão se estabelecer como parâmetros semelhantes a esse. Egos inflados pelo orgulho, discursos tolos, discursos vazios, vaidades religiosas, coisas que não acrescentam, coisas que não somam, pessoas que estão até hoje disputando de forma acirrada a vaga de terceiro vice-carimbador do cartório, brigando por causa disso, se degladiando por causa dessa realidade, questiúnculas, bobagens, idiotices, questões que não acrescentam, questões que minam o relacionamento, bobagem. E eu estou falando de um grupo de pessoas que frequentavam a igreja da época. Estou falando de um grupo de pessoas que caminhavam com Jesus. Estou falando de um grupo de pessoas que era lado a lado ali junto com Jesus, que estavam pronunciando um discurso que não acrescentava. Discussões tolas, discussões vazias, que minam o relacionamento e que podem transformar o nosso mundo numa verdadeira caixa de Pandora. A pessoa vai olhar para o mundo e é só desgraça por conta de discursos falaciosos, discursos que não acrescentam, realidades que não vão agregar em nada à vida do indivíduo. Acredite, no dia de hoje, nesta data, dia 12 de outubro, existem pais que estão numa profunda tristeza porque não conseguiram comprar um brinquedo para o seu filho. Acredite. Existem pessoas que já começam a entrar no estado depressivo porque está chegando o final do ano e não vai conseguir promover aquele grande banquete, chamar muita gente para comer e para comer. Existem pessoas que estão conduzindo a sua vida nessa monta. Existem pessoas que estão desenvolvendo, tocando a sua vida como os discípulos e esquecendo que o essencial vale a pena. Jesus ele pinça essa criança e nos faz um convite extraordinário. O convite de Jesus, a proposta de Jesus para você e para mim é a seguinte: o essencial faz a vida valer a pena. Acredite nisso. Jesus ele pega uma figura simples, uma criança, um algo concreto, um algo tangível, e traz no meio, coloca ali no meio do grupo, para mostrar para aquele grupo que, olha, se você quer ser o maior, você tem que começar a ser o menor. Se você quer ser o servido, você precisa começar a servir. A realidade proposta por Jesus não se estabelece nesses parâmetros que o mundo hoje impõe, mas é totalmente diferente. Jesus vem apresentar uma proposta simples, uma proposta de fácil acesso. Se você está com dinheiro ou sem dinheiro, está hoje à sua disposição. Se você tem cultura ou se você não tem cultura, se você é douto ou se você é indouto, não importa. Jesus vem dizer para você e para mim, Jesus diz para nós que o essencial vale a pena, que o essencial basta. E que talvez hoje você não tenha o dinheiro para comprar aquele brinquedo extraordinário para o seu filho. Deus está dizendo para você: olha, não precisa entrar numa profunda depressão. Eu quero te mostrar aqui o que basta para que você se
sinta-se um pai, uma mãe realizada, uma família realizada, não está fundamentada no sistema capitalista que a gente vive hoje em dia, mas no essencial, num diálogo, numa presença, num bate-papo. Não precisa disso. E para elucidar essa proposta, Jesus traz uma criança e nos ensina algumas lições que eu quero compartilhar contigo. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, que Jesus nos orienta a partir da percepção infantil: fazendo o bem sem olhar a quem. Eu pensei nesse ponto, porque acredito que você vai lembrar e também vai guardar no seu coração. Primeiro ponto: devemos fazer o bem sem olhar. Estou sentindo fazer o bem olhando quem é. Vamos de novo? Fazendo o bem sem olhar a quem. Pastor, na Bíblia tem essa frase? Não, mas tem um conselho. Parábola do bom samaritano, de novo, reprodução. Paulo ele diz lá em Filipenses 3: não, que eu não canso de dizer a mesma coisa, não vou dizer de novo. Parábola do bom samaritano. Você lembra da parábola do bom samaritano? Como é que era aquela composição daquele cenário? Lembra? Babel, lembra Bezerra? Todo mundo lembra? Fernando, lembra? Parábola do bom samaritano. Qual é o cenário? Um homem que está caído no chão, arrebentado, e um homem, um algoz, foi até ele, subtraindo os seus pertences, mas também a sua saúde. Esse homem está arrebentado, estirado no chão. E aí você vai lembrar do que eu falei naquele dia. O que o ladrão representa naquele cenário? Representa o quê? O que é teu é meu. É o que o ladrão vai representar naquele cenário. Ele tira daquele homem que está caído no chão os seus pertences, a sua saúde, e diz: olha, o que é teu é meu. Os religiosos vão passar naquela estrada. Os religiosos, os sacerdotes, os levitas, eles estão passando naquele cenário e observam um homem caído no chão, todo arrebentado, todo fragmentado no chão. Os religiosos não param para ajudar o cara, porque o pessoal estava com muito compromisso, deveria tocar na igreja, fazer suas atividades eclesiásticas, e negligenciaram a dor do outro. O cara está caído no chão e eles passam de largo, vão embora. O que a figura daqueles religiosos dizem para nós? O que é teu, e o que é meu. Tu tem o teu problema, fica com o teu, eu já tenho o meu problema, fica com o meu. Pronto, 0-0. Só que Jesus não vai enaltecer a figura dos religiosos. Jesus vai enaltecer a figura do samaritano, porque o samaritano, ele, ao contemplar o cara caído no chão, ele não entra num questionário, é uma bobagem, de onde você veio, para onde você vai, qual é o teu nome, preenche essa ficha. Não tem essa bobagem, essa burocratização toda, não tem isso. É algo imediato: eu vou te ajudar. Aplica aí os primeiros socorros, leva aquele homem para um determinado local, aquele homem é cuidado, descansa ali, depois ele volta para pagar todas as dívidas que aquele homem teve naquela realidade. O que o bom samaritano diz para mim e para você? O que é meu é teu. O que eu tenho, eu posso compartilhar com você. Não houve tempo hábil para compartilhar. Vem cá, você é da onde? Você é de qual igreja? Você está frequentando a igreja? De qual religião você é? Da onde você veio? Não tem essas bobagens, essa burocratização toda. Não. Aquele homem precisava de uma ajuda para já, imediato. E é desta forma que Jesus enaltece a figura do samaritano, fazendo bem sem olhar a quem. Só que a gente sabe que, apesar de ser uma frase bem conhecida em nosso meio, não é o que se aplica na realidade. Vamos usar uma questão do nosso cotidiano. Ônibus cheio. Quem já pegou um ônibus cheio aqui? Acredito que todo mundo. Trem cheio, metrô cheio, barca cheia, todo mundo. 383, por aí vai. Já pegou essa cena? Ela é clássica. Tem pessoas que estão sentadas no banco, aí entra um idoso, né? Uma pessoa com dificuldade, mais distante, o cara está acordado, apareceu a pessoa, tem um sono súbito, parece que desmaia. E chega um trabalhador, né? Um trabalhador carregando a marmita nas costas, mais aquela mochila pesada nas costas, e aí o cara nem se manifesta. O cidadão está sentado, ele nem se manifesta, está lá no celular, o celular ele fica, olha só para frente. O cara todo torto lá com a mochila nas costas.
Mas se entrar uma menina bonita no ônibus, aí é diferente. Aí é diferente. Não, é uma bolsa que pesa 100 gramas. Me dá que eu seguro. Me dá que eu vou tentar te ajudar. É fazer o bem olhando a quem? Não é verdade? Mas existem outras formas que a gente pode reproduzir, que se não tomarmos cuidado, vamos estar fazendo bem somente a quem nos convém, e quem realmente precisa não estamos fazendo bem. E Paulo, ele é fantástico. Ele coloca aí, com todo respeito, Prudente de Moraes, coloca aí Paulo Freire, coloca esses caras na cadeira, quando ele fala de amor em 1 Coríntios capítulo 13. Conceito de amor, o que é amor em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai trazer uma listagem de coisas para mim e para você, de que você pode fazer tudo aquilo. E ele inicia falando o seguinte: você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se tu não tiver amor, não adianta, não vale nada. Pode falar bonito, pode ter muita eloquência, pode ser um interpretador de línguas e por aí vai, mas meu irmão, se não tiver amor, não adianta. E o que Paulo, ele vai sintetizar naquele capítulo para nós, que a nossa vida só tem sentido, as nossas ações, elas só têm sentido quando elas são fundamentadas no amor. Qualquer tipo de atividade, seja na igreja, na casa, no trabalho, aonde você estiver, a nossa vida ela só tem sentido se tiver amor. Se a ação, a força motriz, ela for o amor. É desta forma que acontece. Isso me chama a atenção, porque então o texto ele abre margem para pensarmos da seguinte forma: que existem pessoas que estão tocando a sua vida sem sentido. Porque logo, se as nossas ações não são movidas pelo amor ou com amor, a vida perde sentido, as atividades perdem sentido. Portanto, meu irmão, Jesus, ele vai pensar uma criança, e a partir dessa criança temos o primeiro princípio: fazendo bem sem olhar aqui. Segundo princípio que Jesus estabelece para nós: observando Deus nos detalhes da vida. Observe o que o texto ele vai dizer aqui em Marcos 9, 33, a partir do verso 36. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços. É interessante porque Jesus ele traz uma criança, e quando ele traz essa criança, ele tem esse tipo de procedimento. Eu pensei aqui nesse segundo princípio: observando Deus nos detalhes da vida. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque o que Jesus vai dizer aqui no verso 37? Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Deus está presente nos detalhes da vida. Ele não convida os discípulos a comprarem um telescópio e apontar para a galáxia. Observe toda a estrutura da galáxia, observe o Sol, as estrelas. Não, ele traz algo de fácil acesso, os detalhes da vida. Ele pinça uma criança e apresenta essa criança aos discípulos. Para tratar de ansiedade, Jesus não indica uma farmácia mais próxima da sua casa. Jesus faz um convite para os discípulos e para as pessoas que estão ali à volta dele: olha para a ave do céu, dá uma olhada para os lírios do campo. Se você tem olho, se você consegue enxergar, você vai perceber o cuidado de Deus com as aves dos céus e com os lírios do campo. Discípulos, percebam, o cuidado de Deus está nos detalhes da vida. Você não precisa ir lá para Israel, para Jerusalém, para sentir Deus ou para perceber Deus, não. Quer perceber o cuidado de Deus? Dá um pulinho naquela sala agora. Observe o culto infantil, a simplicidade, a humildade das crianças. Quer perceber a manifestação de Deus, o milagre de Deus? Chega hoje na sua casa e dá uma olhada para o teu espelho. Olha lá você está com vida, você está respirando. Isso é milagre de Deus, você está com vida. As pessoas querem observar Deus da forma mais difícil, tornando as coisas mais complexas.
mais dificultosas. Não, é no detalhe, meu irmão. Mas talvez, sabe, a correria do dia a dia tenha cegado essa sua percepção. Você não consegue enxergar Deus nos detalhes da vida. Você consegue só enxergar o caos, só consegue enxergar o problema. Ao contemplar uma criança, você não consegue encontrar o cuidado e a ternura de Deus sendo revelado através daquela criança. Mas olha para uma criança, observa uma criança que dá problema, uma criança que dá muito trabalho. O problema está na criança, ou o problema está em nós? Está na nossa percepção, da forma como nós estamos encarando a vida. O problema está na forma como nós estamos olhando esse cenário de oportunidades que Deus tem nos dado. Participamos de reuniões como essas e as pessoas estão aguardando. Não, estou para tomar uma decisão fortíssima, estou aguardando Deus falar comigo. Quando a luz apagar, é Deus falando comigo. Se o cometa cruzar o céu hoje, é Deus falando comigo. É tentando trazer um grau de complexidade elevadíssimo para uma experiência com Deus. Não é desta forma, meu irmão. Observe hoje para você. Você está aí, ó, com as suas funções motoras funcionando. Você está aqui nesta realidade. Deus tem te conservado com saúde. Deus tem te dado uma família. Deus tem te dado provisão. A nossa preocupação deve ser, e eu observei isso esses dias olhando os discípulos lá no caminho de Emaús, de Lucas capítulo 24, eram pessoas que estavam caminhando com Jesus, mas eles apresentam uma certa frustração em relação a Jesus, porque no decorrer do caminho junto com o mestre, eles não conseguem entender que Jesus estava do lado deles. Eles pensavam o seguinte: poxa, a gente pensou que Jesus viesse para restaurar esse estado, a gente pensava que Jesus viesse aqui para poder transformar esta realidade social. Eles estavam caminhando com Jesus, mas com uma percepção distorcida em relação a Jesus. Vamos botar esse miúdo, vamos botar no popular, para a gente poder entender melhor. Olha só que às vezes infantilidade disso que podemos ter. Pessoas que no dia do seu aniversário vão orar para que não chova naquele dia. Não, pastor, vai ter aniversário, o aniversário vai ser no próximo sábado. Eu vou orar para que não chova naquele dia. Então quer dizer que no mundo de mais de 1 bilhão de pessoas, quer dizer que numa realidade envolvendo milhões de pessoas, gente que está precisando de chuva para regar sua terra, naquele dia Deus vai olhar para aquela nuvem e vai falar: olha, nuvem, não chova naquele dia no aniversário daquela pessoa, porque ela precisa que seja feito sol naquele dia. Meu irmão, isso de longe passa das escrituras sagradas. As pessoas encaram seu relacionamento com Deus como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada mágica, lembra? Aquele desenho que chega próximo e dá uma esfregada lá e tem direito a 3 filhos, qualquer pedido. Inclusive as maiores aberrações da vida. Pessoas pedindo: Senhor, sai um novo, é um iPad, iPod, Bud, não sei das quantas, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero esse último que saiu, eu vou orar para Deus me dar. E lá no Nordeste existem crianças, famílias que estão orando para que chova, estão orando por alimento. Você quer dizer então que Deus tem que te dar um celular novo e negligenciar o pedido do outro? São pessoas que estão caminhando com Deus, mas ainda não sabem se relacionar com Deus. Pessoas que não têm o seu pedido atendido da forma como deveriam, fazem bico para Deus, pirraças para Deus. Eu vou sair daqui. Certamente desconhecem a passagem de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12. Algo tão doloroso que ele tinha na sua vida, que ele denominou como espinho na carne. Ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes para que essa enfermidade, esse mal saísse do seu corpo. Igreja, qual foi a palavra, qual foi a resposta de Deus à oração de Paulo? Mais forte? Porque o meu poder
Eu observo a igreja primitiva como um modelo do nosso relacionamento com Deus, porque quando Pedro e João estavam presos, a oração da igreja primitiva não foi: Senhor, tire o problema deles, tire a perseguição deles. Não foi nesse montante. Mas lá no capítulo 4, verso 29 foi: Senhor, concede aos teus servos ousadia para que anunciem com integridade a tua palavra. Você vai observar Jesus no Getsemane, segundo o escritor Lucas, pingando sangue, o suor se transfigurando em sangue. A sua oração, Deus encarnado, foi da seguinte forma: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Meus irmãos, Deus nos convida hoje a observarmos os detalhes da vida, parar de reclamarmos das coisas que não temos e começar a agradecer por aquilo que nós já temos, pelo emprego, pelas suas conquistas de até agora, pela sua família, pelas lutas, porque as lutas fazem com que você venha amadurecer, tornar-se uma pessoa melhor e por aí vai. Observe Deus nos detalhes da vida. De repente você esteja ainda esperando que, sei lá, um anjo venha e com a voz de muitas águas, com a voz de trovão, te traga uma resposta. Irmão, Deus está querendo realmente falar contigo há muito tempo, usando pessoas da sua família, usando pessoas que estão caminhando contigo, e você não está conseguindo observar isso. São os detalhes da vida. Jesus, quando parava para ensinar, seja no monte, seja no mar, Jesus dava os recursos naturais para trazer verdadeiras lições. E acredito que em tempo de seca, Deus também quer nos ensinar. No tempo de tempestade, muita chuva, Deus também quer nos ensinar e muita coisa. O que devemos estar atentos é observar Deus, sobretudo nos detalhes da vida, na simplicidade da vida. Vale um amém? Amém. Bom, então vamos lá. Então, se a gente passa pelo segundo princípio, nós vamos entrar no terceiro princípio. Terceiro princípio: transformando o discurso abstrato numa realização concreta. É isso mesmo que você ouviu. Transformando o discurso abstrato numa realização concreta. Ele não cita um estudante de uma faculdade da época, mas apresenta uma criança. Jesus não apresenta algo muito intangível, uma pessoa que fugia do vínculo de relacionamento deles. Não. O discurso de Jesus, ele é abstrato porque fala de humildade, mas ele apresenta um fato concreto. O discurso de Jesus era cheio, apresentava conteúdo, por isso a captação dos discípulos tornava-se algo mais fácil, e esse ensinamento chegou até os dias de hoje. Esse era o discurso de Jesus, mas na verdade não é o discurso que tem prevalecido na sociedade em que vivemos. Não. Os discursos de hoje em dia não são discursos concretos. Na sua grande maioria são discursos vazios. Discursos vazios. Não vou entrar na questão de política aqui, mas quero aguçar a sua percepção crítica em relação a esses discursos. Observe, é discurso vazio. É discurso vazio, sem fundamentação. Tem até uma boa estruturação, é até bonito de se ouvir, é até bonito de se ler, mas é discurso vazio. Você vai observar, principalmente nas redes sociais, nós temos postagens vazias, nem todas são, mas uma grande parcela de postagens vazias. Pessoas que tentam se autoafirmar, tirando às vezes uma foto e sorrindo. Opa, eu estou feliz. Existem situações que realmente traduzem uma grande felicidade, mas existe uma outra parcela que não traduz uma grande felicidade. Pessoas que querem tirar uma foto, projetar e dizer: esta é a minha família,
mas nem sempre essa família está tão bem assim. Ela tentando de alguma forma camuflar o problema que eles estão vivendo, mas vamos montar um cenário lúdico, vamos montar um cenário estilo Peter Pan, vamos imaginar que as coisas estão acontecendo dessa forma e vamos tocar a vida. Vamos tirar uma foto, né? Agora é um selfie. Vamos tirar um selfie dando um sorriso para a câmera e vamos mostrar para os outros que está tudo bem. Em algumas realidades são verdades, mas nem sempre é uma verdade. São discursos abstratos com realidades abstratas, pessoas vazias e sem conteúdo, e que apresentam uma grande oportunidade de melhoria dentro de si. Meus irmãos, isso se implica ou se aplica também à nossa realidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, porque os discípulos aqui no texto bíblico, eles tentam camuflar um negócio, vamos esconder de Jesus. Vamos esconder de Jesus para que Ele não nos pegue nessa nossa falha. Mas quando eles chegam próximo de Jesus, Jesus conhece o pensamento, é Deus onisciente, já pega logo no flagra. Olha, eu sei o que vocês estavam pensando. Tem esse negócio de maior e menor, cara, não existe isso. Deixa eu pegar uma criança aqui para mostrar para vocês a verdadeira forma de relacionamento que está nessa criança. É dessa forma que Deus ele pega para nos ensinar. E olha, se não tomarmos cuidado, podemos estar caminhando dessa mesma forma no mundo. Vamos cantar, vamos pular com alegria, mas a vontade é ficar sentado chorando pra caramba, porque eu estou triste, muito triste. Mas porque eu pulo? Porque a Márcia pediu para pular. Já falei isso aqui. Às vezes o casal saiu num pé de guerra, pernada, voadora do lado de fora, mas chegou na porta da igreja, vamos dar as mãos, porque de alguma forma precisamos manter a postura de uma família feliz. E quando chega em casa, por um consolo. Olha, por que às vezes nós deixamos para colocar a melhor roupa, ou melhor perfume no dia de domingo à noite? Deve ter observado isso, você caminha na igreja evangélica, né? Você que é novo, você vai percebendo isso. Não, vamos deixar no domingo à noite, é a melhor roupa, né? O melhor perfume, o melhor relógio, estiloso. E por que isso não acontece no culto de quarta-feira? Não vamos usar a cultura maniqueísta do 8 e 80, não. Então o pastor falou que agora tem que vir todo arrebentado para o culto, rasgado, não. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que existem pessoas, hoje falei com a igreja, Deus, pela graça de Deus, tem caminhado ao 8º ano de ministério pastoral. Existem pessoas que deixam de vir à igreja porque não tem uma calça nova. Tá? Existem pessoas que deixam de vir para a igreja porque a blusa é repetida. Existem pessoas que deixam de vir para a igreja porque o sapato é o mesmo. Me perdoe, irmão. Alguém acha que eu estou mentindo aqui? Estou falando uma coisa errada? Entenda uma coisa. Deus olha nesta realidade, nessa configuração, é para o seu coração e para o meu coração. É desta forma que Deus está olhando hoje. Você pode estar com a pior blusa nessa noite, como a do Niltinho, por exemplo. Mas caindo, né, não vou entrar nessa história, não, que é terrível. Mas Niltinho, apesar da blusa, entendeu? Deus ele olha no seu coração. Deus ele olha no meu coração. Deus ele olha no nosso coração. Então, esse discurso de Jesus muito nos ensina isso, meus irmãos. Transformar um discurso abstrato, porque você não consegue tocar na humildade, não tem como fazer isso, numa realização concreta, num ato concreto. Ora, logo se eu falo sobre humildade,
minha vida é uma transparência desta realidade, é um ato concreto de humildade. Não é apenas um discurso de que eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa isso ou aquilo, não. É uma realidade concreta, torna-me uma pessoa humilde. E sou grato a Deus por aquilo que Ele tem me entregue. Isso é uma realização concreta. Do mais, pode ser uma realização abstrata. E caminhando para a conclusão, sabe, você percebe que essa discussão boba, ela terminou com uma intervenção de Jesus. Há um consenso entre nós que a discussão era boba, não era? Uma discussão boba, quem é maior, quem é menor, bobagem. Mas uma discussão boba que poderia afastar o relacionamento um dos outros. Uma discussão boba que poderia minar o relacionamento daquelas pessoas. E é justamente isso que eu quero te mostrar, que existem pessoas hoje, famílias, amigos, que estão se afastando por bobagem. Não é pelo grande cálculo da equação, não. As pessoas hoje em dia estão ficando de mal, como apareceu aqui no cenário, por bobagem, por questiúnculas, por pormenores. Eu sou maior do que você, eu posso mais do que você. Por questões bobas. E aí vem Jesus nessa intervenção divina e fala para nós: olha, para. O essencial basta. Eu vou trazer aqui uma criança e vou explicar para vocês como é que se constrói um relacionamento. Eu vou trazer aqui uma criança e vou compartilhar alguns princípios. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Vamos observar Deus nos detalhes da vida. Vamos transformar o discurso abstrato numa realização concreta. É o que Jesus convida. É a forma como Jesus convida. Há um tempo atrás, eu compartilhei com vocês uma realidade que Pedro vivenciou lá em Mateus capítulo 14, no momento que ele anda sobre as águas. Você lembra? Em Mateus capítulo 14, o cenário composto é o seguinte: uma grande tempestade de vento vindo para lá e para cá, e os discípulos estão no barco, o barco sendo atormentado pelas ondas. Jesus surge lá no horizonte e diz para eles: tem bom ânimo, sou eu e não temais. Antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Jesus acalma o coração deles. E aí Pedro, numa ousadia tremenda, ele diz para Jesus: Jesus, me deixa ir contigo, me deixa chegar até onde o Senhor está. E Jesus permite. Vem Pedro, caminha. Num determinado momento, ele repara no vento e ele afunda. Mas aí quando eu paro para pensar, poxa, esse pedido de Pedro foi um tanto quanto egoísta. Aí você se pergunta por quê? Porque a tempestade estava ocorrendo, o barco estava quase virando. Seria mais prudente se Pedro primeiro pedisse: Senhor, acalma a tempestade onde nós estamos aqui, eu e os meus amigos, para que nós não venhamos a afundar. E depois fizesse o pedido: agora sim, com a tempestade calma, me permita andar sobre as águas. Mas esse pedido de Pedro revela uma necessidade dele, quando ele negligencia a necessidade do outro. Os outros também precisavam que aquela tempestade viesse se acalmar, mas primeiro eu desejo, primeiro as minhas necessidades, primeiro os meus anseios. PS, problema, se os outros estão passando por dificuldades. Aí Jesus vai e fala: Pedro, se o senhor está com um vento forte, ele vai afunda, Jesus permite ele afundar para aplicar essa realidade para ele. Acredito que em alguns momentos da vida Deus nos permite passar por apertos para reconhecermos que o essencial basta. Pessoas que hoje estão, talvez, pastor, estou aqui no topo da cadeia alimentar, esquece os amigos, sabe? Esquece algumas coisas. Aí está lá em cima, na plataforma. Aí quando perde tudo, aí ela enxerga: poxa, realmente, o essencial basta. O essencial basta. Já não tem mais dinheiro para almoçar naqueles restaurantes glamourosos.
agora é o cachorro quente dentro de casa. E ela começa a perceber que faz a diferença não é o restaurante bonito, mas o que faz a diferença é o essencial, é o básico, é o relacionamento. É isso que Deus quer te mostrar, meus irmãos, nessa noite. O convite de Jesus é: o essencial vale a pena. Talvez você esteja buscando coisas extraordinárias. Pastor, eu vim aqui hoje. Olha, pastor, cheguei aqui, estou até arrepiado. Pastor, eu vim aqui hoje. Deus constrói um pouco dessas questões na sua cabeça e mostra: o essencial basta. Eu já tenho falado contigo, que volta você perceber. Quero te mostrar que essa felicidade que o mundo propõe é uma felicidade muito difícil, mas a felicidade que eu quero te apresentar é uma felicidade simples, que está lá no plano do essencial. Já falei aqui, mas repito novamente. Lembra daquele filme A Procura da Felicidade? Aquele rapaz que fez o filme, foi bonito, extraordinário. Eu acredito que deveríamos mudar o título daquele filme, botarmos A Procura de um Bom Emprego, se encaixaria melhor. Porque a felicidade, ela não está tão complexa como aquele filme propõe. Como aquele cara sofre para alcançar uma realização. Como aquele que sofre muito, meu irmão. Aí como diz, a procura da felicidade. É dessa forma que o mundo te apresenta, que para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa realizada, você tem que ser uma pessoa boa de grana. Para você ser uma pessoa realizada, você tem que ser uma pessoa com bom emprego. Para você ser uma pessoa feliz, você tem que ter uma casa bacana. Para você ser uma pessoa feliz, por aí vai. E eles mostram, não é por aí não. É Paulo inspirado por Deus, ele diz: olha, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegre-se. Mesmo na prisão, mesmo nas adversidades, mesmo ali no feijão com arroz, é possível ser feliz, porque Deus nos mostra hoje que o essencial vale a pena. O essencial. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Quero estender o meu convite a você, querido amigo visitante, você que está aqui conosco, participando desta reunião. Acredito ter sido bem claro, mas ainda Deus falando no seu coração para te apresentar que o que você veio buscar não é de difícil acesso. Pelo contrário, está à sua disposição hoje. A paz que você precisa está em Jesus. Sabe por quê? O essencial basta. Vale a pena. Vale a pena. Eu quero convidar você que está participando dessa reunião hoje conosco. Veio aqui, ouviu as canções, ouviu a palavra, entende que Deus está falando contigo. Você entende que Deus está te chamando hoje a uma nova proposta de vida. Os discípulos estavam buscando quem era maior. Tem isso os parâmetros de Deus. Ele usa uma criança para te apresentar a simplicidade da vida. E é justamente isso que Jesus hoje quer te mostrar. Se você quer hoje a verdadeira felicidade, que não é negligenciar as dificuldades da vida que ela faz parte, mas a nossa felicidade independe das lutas diárias, das lutas do cotidiano. A nossa felicidade, ela está em Deus. Se você quer hoje encontrar realização plena em Deus, primeiro passo: arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você está conduzindo a sua vida da forma como você quer, mas não da forma como Deus quer. Reconheça isso, que você hoje precisa trilhar um novo caminho, um caminho de vida, um caminho chamado Jesus. A partir deste arrependimento, a partir deste reconhecimento, convide hoje Jesus para morar no seu coração. Confesse Ele como Senhor da sua vida. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Você acha que você comigo, vamos desenvolver um bom relacionamento. Mas eu estou batendo hoje na porta do seu coração. Eu estou hoje batendo, estou querendo entrar, eu estou querendo ter um relacionamento pessoal contigo. Eu estou querendo hoje ter um relacionamento pessoal contigo. Se é isso que você quer, irmão, realmente, um relacionamento pessoal transformador com Deus, erga uma de suas mãos, que eu quero orar com você e por você.
relacionamento pessoal com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Porque até então você ouve os outros falando que Deus faz na vida dele. Não falar que Deus fez isso na vida do outro, não, mas na sua vida. E na sua vida, como é que vai ser? Pode começar hoje. Deus não promete grande emprego. Deus não promete carro do ano. Mas Deus promete, com 10, vida em abundância. Isso Deus promete. E eu quero te convidar, você que deu as suas mãos, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir. Alguém vai te acompanhar, um conselheiro, irmão da nossa igreja, vai estar te acompanhando para orarmos com você e por você. Pode vir aqui à frente.
Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus tremendo, mas compreendemos nessa noite que o Senhor também é um Deus simples, que atua na simplicidade da vida, que se dá a conhecer não pelas galáxias, mas que se dá a conhecer através de uma criança. Ah, Pai, como nós precisamos desenvolver a cada dia, Pai, essa percepção de Ti, a percepção de Deus simples, de um Deus que está próximo a nós, de um Deus que não estabelece parâmetros na nossa comunhão, na nossa irmandade, de maior ou menor. O Senhor não vê no pastor da igreja alguém maior do que ninguém. Todos somos iguais diante de Ti. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama por igual. E as Escrituras declaram que o Senhor prova esse amor para conosco enviando o seu melhor, Jesus Cristo. Meus irmãos estão vindo aqui à frente, Pai, reconhecendo que o essencial vale a pena, que o essencial está em Ti, o essencial, a base da nossa existência está em Cristo Jesus. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece desde o ventre das suas mãos. O Senhor sabe, Pai, não apenas o nome, mas o Senhor sabe o que se passa em cada coração. O Senhor conhece as mais profundas inquietações de cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece a alegria, mas também conhece a tristeza. O Senhor conhece eles aqui neste momento, no público, mas o Senhor conhece cada um deles aí no seu açós, no seu cantinho, nos seus momentos. O Senhor conhece eles. E reconhecendo, Pai, tendo hoje essa percepção de Ti, eles vêm correndo aos Teus braços, como crianças, como filhos amados, na expectativa de serem abraçados por Ti, Pai. E a nossa alegria, Pai, é saber que quando ocorre este abraço, quando ocorre, ó Deus, este relacionamento, o jugo do pecado é jogado por terra, Pai, e a paz que excede todo o entendimento começa a inundar mente e coração. A felicidade que outrora era algo intangível, era algo incansável, torna-se agora um lugar, Pai, algo de fácil acesso, porque está em Cristo Jesus. O ser humano, ele só é pleno, ele só é realizado quando ele está em Ti. A vida, a abundância só é possível quando ela está em Ti. Os meus irmãos hoje, Pai, encontram esta realidade. As Escrituras declaram em Lucas capítulo 15, quando uma alma, Pai, se arrepende, a festa dos céus. Nesta noite nós temos 1, 2, 3, 4, 5, temos pessoas que se arrependem e reconhecem a soberania do Senhor sobre a sua vida, a celebração da terra, mas a celebração do céu, porque o Teu nome está sendo exaltado neste lugar, e há reconhecimento que somente o Senhor é Deus sobre as suas vidas. Então, quanto igreja, Pai, não nos deixe jamais incorrer no erro que os discípulos incorreram outrora. Eram pessoas bem intencionadas, eram pessoas que caminhavam com Jesus, mas em determinado momento o discurso começou a mudar. Quem era maior, quem era menor, quem podia mais, quem não podia. Isso mina o relacionamento. Eles não tiveram a percepção do erro que estavam incorrendo, e foi necessária uma intervenção do Senhor sobre as suas vidas. Pai, ajude-nos também, não apenas no coletivo, mas também na nossa individualidade, para que isso não aconteça conosco, que jamais venhamos a querer ser superior a qualquer outra pessoa, que possamos, Pai, fazer desse discurso um algo abstrato, mas com realizações concretas, que possamos olhar para o outro com olhar de ternura, olhar como o Senhor nos olha, com olhar de amor.
Aplica, Pai, essa mensagem no nosso coração. Guarda ela no nosso coração. E ajude-nos a compreender diariamente, todos os dias, de segunda a segunda. O essencial basta. O essencial vale a pena. Porque o essencial é o Senhor da nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. Aplica essa palavra em nosso coração. E daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.